Bom, hoje então a gente vai conversar sobre o primeiro episódio de Tieta do Agreste, né, do Jorge Amado. Jorge Amado é o autor nacional mais traduzido tanto no cinema, na TV ou no teatro, né? E essa história aqui é uma história muito boa. Esse primeiro episódio ele é muito bom. Aqui o cenário que a gente tem é uma praia, né, ou melhor dizendo, uma cidade muito bonita, né? Tem uma praia bonita, também tem dunas de areia, tem comércio, tem bastante gente também, né? Tem correios, enfim. É um lugar muito bonito. Então, assim, em Tieta do Agreste, no primeiro episódio, nós temos... a gente fica sabendo sobre a morte de Tieta, logo de cara. Inclusive, para quem tem essa versão da Companhia das Letras, não recomendo ler nem o pós-fácil e nem a orelha do livro, porque a orelha do livro tem spoiler, né? O pós-fácil tem um spoiler e a orelha do livro conta o outro spoiler antes mesmo da gente abrir o livro. E eu, como gosto de ler tudo, eu acabei lendo, né? Então eu já tive um spoiler logo de início. Não recomendo ninguém ler essa parte, né? Deixa pra quando terminar o livro. Mas enfim, logo de cara no início do livro a gente fica sabendo sobre a morte de Tieta. E o interessante aqui, né, além de depois receber esse spoiler, o interessante aqui é que todo mundo fica compadecido com ela. Logo de cara a gente fica descobrindo que Tieta era uma adolescente, né, e fogosa, né, porque ela vivia na libertinagem, né. Então ela saía com vários homens desde a adolescência, né? Toda noite estava com um homem e tal. Às vezes ela pulava a janela, né? De um cara depois, né? De ter passado a noite com ele e tal. Ou às vezes encontrava um rapaz em Mangue Seco, né? Que é um local aqui perto. Ou às vezes mesmo na praia e tal. E o que acontece? Numa noite, quando ela se encontra com um rapaz e tal, a irmã dela persegue no meio da noite ela. Então, acontece que a irmã da Tieta, né, segue ela, né, de noite e descobre, né, que ela estava se entregando aí para vários homens todo dia, né. O que ela faz? Ela logo chega em casa, conta para o pai. Quando a Tieta chega em casa, o que acontece? O pai acaba com ela do pior jeito que você imagina, né? Hoje em dia, né, se é que isso ainda acontece, né, as crianças ainda apanham e tal, mas o castigo hoje é menos severo. Aqui mesmo, o Jorge Amado fala que o pai dela quebrou o pau nela, né, ou seja, ele bateu nela muito. E aí o que acontece? Aí numa noite, tipo num transporte, né, ela acaba se colocando tipo numa caravana, né, e ela vai embora de casa, assim, para sempre. Ela vai para São Paulo, né, então assim, desde cedo, desde menina, né. E desde então ela passa a morar em São Paulo, né? E depois a gente fica sabendo, anos depois, que ela se casou com um cara muito rico, né? Um comendador e tal. Ele tem indústrias, ele tem apartamentos, né? E o que acontece? Ela ainda ajuda a família. A família dela recebe cheques dela durante um período, né, de tempo. E porque ela ajuda todos. Ela ajuda a irmã, ela ajuda o pai, ela ajuda a irmã por parte de pai, né? Porque ele teve um outro casamento, né? Então ela ajuda todo mundo, né? Inclusive até os mesmos sobrinhos. Na verdade ela acaba ajudando a cidade inteira, na verdade, inclusive até mesmo a igreja, né? Ela compra, acho que uma senhora muito grande e tal para colocar lá. E depois de um tempo esses cheques param de vir. Então a família fica preocupada e aí eles falam que Tieta morreu, né? Porque se os cheques pararam, então aconteceu alguma coisa com ela, né? E tal. Acontece que depois de um tempo, né, que eles já deram ela como morta, eles fazem uma homenagem para ela, né, enterram ela no Agreste, né, e porque descobriram que os cheques não chegam mais, então acontece que todo mundo fica preocupado, porque como ela tinha dinheiro, então eles acreditam que todo o dinheiro que ela tinha vai pro marido, inclusive para os filhos do marido e para a família do marido. Então a família dela fica alvoroçada, porque como eles são pobres, né, eles dependem do dinheiro dela. Não só a família, mas a cidade inteira praticamente. Então assim, eles ficam muito revoltados, principalmente a irmã dela, né? A irmã dela é uma personagem ferrenha que Deus me livre, né? Eu ri muito com ela. E acontece que a irmã dela resolve, né, ir para São Paulo, né, para resolver, né? Na verdade ela vai para a Esplanada primeiro, né?
resolver isso com um juiz, se eles têm direito a esse dinheiro, né, e tal, e para depois ir lá para São Paulo brigar por esse dinheiro, né, na família do marido dela, e tal. E aí, o que acontece? Todo mundo fica triste com a morte dela. Talvez uma pessoa e outra realmente fica triste com a morte dela, mas a gente sabe que por ela ter dinheiro, né, então eles realmente acabam se compadecendo pela morte dela, mas a gente sabe que é fingimento, né? Tudo porque ela é rica e mandava dinheiro para eles, né? Enfim, tem duas coisas interessantes aqui que é bom falar. É que primeiro são os personagens que o Jorge Amado criou, né? E esse elenco todo tem função efetiva na história, ninguém fica de fora, não. Isso eu achei muito interessante, esse negócio dos personagens, eles são muito engraçados, né? A gente tem o pai da Tieta, que é o Zé Esteves, né? A gente tem a irmã dela, a Perpétua, né? Talvez a culpada de tudo isso. A gente tem a Elisa, que é irmã por parte de pai, né? Ela é uma moça muito dócil, ela é muito educada. A gente tem o marido dela, que é o Astério. A gente tem o candidato a prefeito de Santana do Agreste, que é o Ascânio Trindade. A gente tem a mulher que trabalha nos Correios, a Carmosina, né? A gente tem a mãe dela, que é a Dona Milu. A gente também tem o Barbosinha, que é um homem que é apaixonado pela Tieta desde quando ela era menina. Eles tiveram até alguma coisa, mas como ela tinha, né, fogo no rabo, né, como o Jorge Amado aqui escreve, então ele sempre foi apaixonado. Temos ele também, que é muito educado. Ele é um poeta, então ele escreve umas coisas muito bonitas aqui no livro. A gente tem muitos personagens. A gente tem o Osnar também, o Amintas, o Seixas e o Fidelio. Eles são tipo os mulherengos, né? Eles saem à noite, como eles chamam aqui, de caça, né? Que eles saem em busca lá das mulheres, mas eles também vão no cabaré. Então, eles são bem um pessoalzinho que Deus me livre também. O Osnar, então, ele não tem papas na língua. A gente tem os sobrinhos também da Tieta, né? Que é os filhos da Perpétua, que é o Ricardo e o Cupertino, né? O Cardo e o Peto, né? Os apelidos deles. Então, assim, o Ricardo, ele é um menino que ele é seminarista, né? Ou ele está se preparando para fazer seminário, né? Para ser seminarista. E o Peto, né? O Cupertino, ele já é aquele menino que tem malícia, que seria tipo os meninos de hoje, né? Então, assim, enquanto um é tipo padre, né? Ele é casto, o outro é mais da malícia. Isso porque ele vive no bar, né? Junto com o Osnar, que o Osnar ele não presta, ele só fala merda, mas as merdas que ele fala são muito engraçadas. Então é um elenco, eu adoro. Enfim, é um pessoal que eu, inclusive, estou tentando pegar o nome de todo mundo, a personalidade de todo mundo, porque é muito difícil. É como se fosse uma família italiana numa mesa, comendo, e de repente começa aquela briga e tal, né? A gente sabe que tem isso. Então, assim, é muito difícil pegar o nome de todo mundo, mas eu tô conseguindo e tal, e enfim, é todo mundo muito legal, sabe? É o tipo de história que, tipo, se faltar um personagem, você já fica perguntando onde é que tá, o que tá fazendo. Então, assim, é um teatro, né? Você tem que... todo mundo junto, não tem ninguém separado. Então, você tem que pegar a personalidade de todo mundo e entender, né? O que eles falam, o que eles estão querendo dizer, porque Jorge Amado escreve numa língua, né, da época dele, né, ainda mais sendo baiano. Então, assim, quem não é baiano e não entende muito das gírias, tipo eu, né, não vai entender muito a história. E aí também tá uma outra questão do Jorge Amado. Ele tem uma narrativa que, de início, eu achei que Tieta fosse uma história que é o seguinte, que alguém tivesse contado para ele, que ele tivesse escrito essa história em forma de livro, que essa história aconteceu com alguma menina e tal, enfim, ou que ele ouviu de alguém e ele resolveu transformar em livro, mas não é bem assim, porque no livro os capítulos dele são muito curtos e ele tem mania de falar o nome do capítulo, frases, né, tipo, se Tieta morrer, ele vai colocar assim: este capítulo é sobre a morte de Tieta, que os parentes dela vão fazer isso, isso, isso. Então, assim, o nome do capítulo já é o nome do que vai acontecer no capítulo. E não é só isso o interessante também é que ele conversa com a gente, é isso que eu gostei muito. Tem uns capítulos aqui, por exemplo, que ele fala assim, que ele não sabe de quem que é a culpa pela ida embora, né, de Tieta, pela ida dela de Santana do Agreste para São Paulo. Ele fala que a gente, né, os leitores, que vamos decidir se a culpa é da Perpétua, se é da própria Tieta, se é do Zé Esteves, ou se é das condições dela de Santana do Agreste que não eram boas e ela não aguentava mais, enfim. Eu fiquei me perguntando, tipo assim, mas o cara escreveu o livro e eu vou decidir o destino da Tieta? Não estou entendendo muito bem. Então, assim,
É uns capítulos muito interessantes. Ele escreve o nome do capítulo antes mesmo de acontecer. E os capítulos dele, ele às vezes também acontece aqui em alguns casos, ele interrompe o capítulo, né, igual aconteceu aqui, e fala que ele vai dar algumas informações sobre algum personagem. Então depois ele dá a informação sobre o personagem que ele queria, ele pede desculpa por ter interrompido o capítulo e depois ele fala assim, pode continuar a leitura agora. Então eu fiquei rindo dessas partes porque teve várias interrupções que ele fez. E você tava ali na história e ele, tipo, peraí, deixa eu falar sobre isso antes de você continuar. E eu fiquei assim, como assim, gente? O que tá acontecendo? O Jorge Amado, ele é muito engraçado. Então, assim, é uma história que, além da história ser engraçada, o próprio autor é engraçado. Eu não sei se Baiano já é engraçado em si, mas o Jorge Amado, pelo menos, ele é engraçado. E a escrita dele, gente, é maravilhosa. Eu amo este livro, já tô amando desde o primeiro episódio. Então, assim, eu leio e não consigo mais parar e já quero saber o que vai acontecer. Como os capítulos deles são curtos, então, assim, se você lê 3 páginas já é outro capítulo, lê mais 5 e já é outro capítulo. Então, tipo assim, você não para. Eu fiquei varando a noite, virando a madrugada para ler esse episódio, porque você não quer parar nem para dormir. E, assim, parece exagero, mas a escrita do Jorge Amado é apaixonante. É muito boa, meu Deus do céu. É um clássico, né, daqueles que você, tipo, não consigo parar, socorro, alguém me ajuda. Eu ouvi algum comentário ou outro falando que o Jorge Amado ele demora muito para descrever uma coisa, que ele simplesmente podia falar assim, o personagem fez tal coisa e ponto final. E assim, eu não achei que ele ficou rodando nada não, nem demorando não. Eu acho na verdade que se ele disse ali é que é importante. Mesmo que tem horas que você parece que quer ficar com raiva porque ele interrompe o capítulo justamente numa parte boa, é importante essa informação que ele dá. Porque é também muito engraçado, a história já é engraçada, então às vezes ele interrompe o capítulo e o que ele fala é mais engraçado ainda. E ele é um tipo de história que é o seguinte, ele, né, e ele pede, tipo assim, senta aí, vamos tomar um café. Aí você senta e ele fala assim, vou te contar a história de Tieta, já ouviu falar? E você, não. Aí ele começa te contando. É assim que é o livro. É você e o Jorge Amado sentado tomando um café, ali no barzinho mesmo de Santana do Agreste, né? Que é um lugar lindo, enfim. Inclusive, esses coqueiros aqui, ó, é do local, né? Eu acredito que seja de Mãe Seco, não tenho certeza. Mas, enfim, tem tudo a ver com a história. Enfim, você senta, toma um café com o Jorge Amado e ele te conta a história. É assim, não é aquela coisa normal de autor escreve, você lê e tal, tipo, narrador, personagem, observador, né? Primeira ou terceira pessoa. É você e ele, você e o Jorge Amado. Então, assim, você senta e conversa com ele. Ele te conta, olha, Tieta era uma pessoa e tal, e personagem tal era desse jeito, o outro personagem era desse jeito. Então, assim, eu me senti até acalentado, porque era como se eu fosse amigo de anos de Jorge Amado. Tipo assim, nem te conheço, mas ele pede pra você sentar e te conta a história. E, inclusive, igual eu tô falando, ele tem uns capítulos que ele fala assim, você decide o que você quer. Se você acha que aconteceu isso, se você acha que aconteceu aquilo. Então, assim, o Jorge Amado ele dá margem pra gente ter as nossas próprias interpretações. Embora, tipo, você pense assim, Tieta, né? Ela foi embora. Aí você fala assim, a culpa é da irmã dela. Mas ela também tinha uma vida libertina, né? E naquela época tudo era assim, né? Então, assim, você não sabe se a culpa é da Perpétua, se você sabe se a culpa é da Tieta, ou se a culpa é do pai dela, né, do Zé Esteves, que bateu nela. Naquela época. Bater era, tipo, quando falava quebrar o pau, era quebrar o pau mesmo, é você pegar o cabo da vassoura e quebrar ele no meio, na cabeça do seu filho. Esse era o castigo, entendeu? Essa era a punição. Então aqui ele fala, tipo, ele quebrou o pau nela. É quebrar o pau mesmo, gente. Sinceramente, eu falei assim, nossa, meu Deus do céu. E tem outras coisas interessantes também, que eu penso o seguinte, a Tieta, ela não tem remorso de antigamente, ela não tem raiva, porque você pensa o seguinte, ela mandava os cheques para a família, então ela ajudava a família, né? E quanto mais ela foi ganhando dinheiro, né, quanto mais dinheiro ela tinha por ser casada, mais ela mandava para a família. Então, assim, eles viviam, né, moderadamente bem, né, e tal, porque, assim, ela mandava os cheques, o dinheiro, não tinha remorso de ninguém, inclusive ela perdoou a irmã dela, mas assim, também não quer que a família chegue perto dela não, entendeu? Por isso que ela nem, tipo, convidou ninguém para ir para São Paulo, nem nada.
Ela perdoa o passado, perdoa tudo que aconteceu, todos os envolvidos, né? O pai dela, a irmã dela principalmente, mas ela também ela esquece esse passado dela, ela esquece dessa família dela. Pelo menos quando ela tá lá em São Paulo. Inclusive os personagens comentam isso, né? Tipo, por que ela não convidou ninguém, porque ela não disse onde ela mora, né? O que o marido dela trabalha. Então eles foram descobrindo aos poucos, né? Porque essas coisas, né? Tipo, o marido dela tinha indústria, então, por exemplo, saía no jornal, né? Eles descobriram, o pessoal da cidade, né, de Santana do Agreste, descobriram o nome do marido dela pelo jornal também, porque o casamento dela foi aquele casamento, né? Então eles descobriram o nome por ali e tal, porque ela também não disse, porque, igual eu tô dizendo, ela não quer a família dela distante. Ela perdoa todo mundo, mas ela quer todo mundo distante. E assim, eu concordo com ela, né? Porque perdoar uma coisa dessas não é fácil. A gente sabe que perdoar é uma coisa bem difícil. Mas eu acho que ela fez bem, sim, tipo, afastar a família. Ela perdoou, mas também esse afastamento, eu acho que ela é como se, tipo, ela lembrasse o que aconteceu. Ela não chegou em São Paulo, assim, porque ela quis. Porque aconteceu uma coisa ruim, né, apesar de tudo, e ela chegou lá. Ela perdoa a família e todo mundo, né, Santana do Agreste inteiro, mas ela quer distância desse povo, entendeu? Ela não quer ser mais aquela Tieta, né? Agora ela é Antonieta, né? Na verdade esse é o nome dela mesmo, mas é como se agora ela fosse uma outra pessoa, né? Ela adquire o nome do marido dela, né? Então, assim, eu acho que Tieta é uma... ela tem um gênio igualzinho o pai dela. Então, assim, eles são, tipo... Pensa das pessoas que brigam pra caramba e ninguém dá o braço a torcer. São os dois. Eles são muito parecidos. Então, assim, ela tem um gênio, o pai dela é igualzinho a ela. Deus me livre. Nossa, ele é um velho turrão que só Deus sabe. E cada personagem tem uma personalidade diferente. Então tem uns personagens que eu simpatizo muito, tipo a Elisa, que é a irmã da Tieta por parte de pai. Mas tem outros, por exemplo, que, nossa senhora, tipo a Dona Carmosina, né, que ela é a que trabalha no correio. Ela abre as cartas, fica sabendo do podre, enfim, da história de família de todo mundo. Depois ela tem um jeito lá dela, lá secreto, de fechar as cartas, né, e tipo ninguém perceber que foi aberta antes. Então ela sabe do podre, ou enfim, da história, ou da reclamação de todo mundo, das cartas que vão e que voltam. Então, assim, ela é tipo tipo as fofoqueiras que tem hoje em dia, só que ela é inteligente porque o correio recebe revistas, então ela lê revistas, ela lê livros, ela sabe assuntos que ninguém no Agreste inteiro sabe. Então, quando, por exemplo, alguém quer saber alguma coisa, algum assunto que é muito intelectual, né, então eles perguntam à Dona Carmosina, né? Então ela sabe de tudo. Não é que eu não simpatizo por ela, mas é porque ela até ajuda os outros, mas ela ajuda, tipo, fuxicando, sabe, nas cartas dos outros. É por isso que ela sabe de tudo. Tanto do mundo da celebridade, essas coisas afora, mas principalmente da cidade onde ela vive, né? Do Agreste. Eu marquei uma passagem aqui no livro que acho que do primeiro episódio é a passagem mais linda, que é a do Barbosinha, né, o Gregório Eustáquio de Matos Barbosa, o apaixonado por Tieta. Ele vive fazendo versos e poemas e estrofes para Tieta, enfim, porque ele ama ela de verdade. Então não é igual os caras que ela ficava na noite, né? Ele é conhecido como o poeta de Matos Barbosa, então esse parágrafo é dele. Ninguém sabe outro segredo jamais revelado. Esse, nem a gente dos Correios lhe o confiou, ter sido Tieta a musa inspiradora dos mais belos versos, dos 2 livros publicados e dos inéditos, 5 volumes inéditos, do poeta de Matos Barbosa. Antonieta Esteves, paixão devoradora fatal, desencarnada num círculo astral, estrela candente. Escreverá um derradeiro poema, a morte não existe, ó bem-amada, o corpo é reles envoltório. E de novo te encontrarei e serás finalmente minha, pois te desejo desde há 5.000 anos, quando, escravo, te reconheci princesa Maia, e o amor custou-me a vida. Quis te libertar de um monastério na Idade Média, e fui atirado ao calabouço, amarrado de correntes, preso às rochas. Segui tuas pegadas nos rios do Indostão, e meu corpo apodrecido boiou nas águas. Te reencontrei um dia, pastora de cabras, saltando sobre as pedras. Eu achei isso muito bonito, porque a Tieta, ela era a pastora de cabra, e ela fazia justamente isso, ela saltava sobre as pedras. E aqui ele disse que ele não confiou esses poemas nem na Dona Carmosina, que ela é a agente dos Correios, então assim, ela sabe de tudo no Agreste, como eu tinha dito. E nem isso ele falou, que os poemas tinham uma musa inspiradora, e quem que é?
a Tieta, né? Porque ele é apaixonado desde pequeno, desde quando eles se encontraram algumas vezes, quando na adolescência ela ainda estava em Santana do Agreste. Então, eu achei essa passagem muito bonita, sabe? O de Matos Barbosa, ele escreve umas coisas muito bonitas. E eu acho triste porque eu acho que a Tieta, não sei dizer, mas eu acho que a Tieta não corresponde muito, porque ela acha lindo, maravilhoso, eles às vezes falam umas coisas meio... Eles fazem tipo o que a gente chama de joguinho. Sabe quando você está interessado em uma pessoa e a pessoa está interessada em você, aí vocês trocam olhares, ficam fazendo coisas, incitando que querem, mas ninguém dá o braço a torcer, né? Faz aquele joguinho. É o que praticamente eles fazem, né? É o que a gente chama hoje em dia de joguinho. Enfim, algumas pessoas fazem ainda. Não falam direto o que é a pessoa. É o que eles fazem, porque ele manda os versos, ele fala bonito e ele quer diretamente, mas ela, tipo, elogia, agradece, não sei o quê. Mas parece que ela não corresponde muito às expectativas dele. Eu fico triste por ele, porque ele realmente ama ela. Não é só sexo, não é só libertinagem, enfim, sexo. Mas eu fico triste por ele, porque eu acho que na verdade ela não ama ele tanto assim, né? Já amou, né, na época, ou se é que amou, né? Porque numa vida libertina é difícil dizer se é que existe amor, né? Mas ela já amou, sim. Ela já amou um rapaz ainda. E ela também se casou, né? Então, inclusive, ela até fala que se ele tivesse vivo, né? Nossa Senhora, seria ótimo para ela, porque é o amor verdadeiro dela, né? Que ela encontrou lá em São Paulo. Então, assim, esse episódio foi maravilhoso. E a gente descobre o melhor desse episódio, o final dele, a gente descobre que a Tieta está vivíssima da Silva, né? Então, assim, ela não morreu. Acontece o seguinte, quem morreu na verdade foi o marido dela, o comendador, o Felipe. Então, assim, todo mundo achou que era ela, porque o cheque não chegou. Acontece que a família, antes de descobrir que ela estava viva, o cheque chegou, né? Geralmente ele demorava um pouco, né? Mas aí chegou e todo mundo ficou alvoroçado. E com ele chegou uma carta avisando que ela estava viva e que ela estava se mudando para Santana do Agreste. Ou seja, é uma bomba atrás da outra, né? O cheque chegou, ela tá viva, quem morreu foi o marido dela e ela tá voltando para a cidade natal. Então, assim, foi uma bomba para todo mundo, inclusive para mim, porque eu fiquei chateado quando eu tinha lido o pós-fácil aqui atrás e as orelhas, porque, como eu disse no início do vídeo, tem spoiler, né? Então, quem for ler, não lê o pós-fácil, que tem um pedacinho dele aqui atrás, e nem lê as orelhas, né? Nenhuma, não leia nada. Só abre o livro e começa a ler. Porque tem um spoiler, né? Então, eu fiquei chateado que tava falando que ela tinha morrido e o livro já começa falando que ela tinha morrido e tal, e o pessoal enterrou ela na cidade, mesmo ela não estando ali, né? Então eles enterraram ela em memória, né? E aí a gente descobre no final do episódio que ela tá viva. Então, assim, apesar de ser um spoiler, né, meio falso, enfim, não é tão spoiler assim também, porque logo no início do capítulo, logo nas primeiras páginas, a gente já descobre que ela já tá morta. E aí a gente descobre que ela tá viva, na verdade, né? Então, assim, se foi um spoiler, não foi? Foi uma coisa falsa? Enfim, né? Mas, de qualquer forma, não leiam, né? Eu recomendo que não leia, né? E essa bomba também me chocou muito, porque... Aí eu fiquei feliz, né? Claro que ela tá viva, né? Então, aí a gente tem história, né? Confesso que eu achei que o livro ia começar... Achei que, na verdade, o livro ia começar falando da infância dela, né? De como o pai escorraçou ela de casa, né? Bateu nela, ela foi expulsa, foi para São Paulo. Mas na verdade a gente acompanha a Tieta já crescida, já rica, né? E agora a gente descobre que ela está viva. Então acredito que nos outros episódios às vezes a gente descobre sobre ela quando criança, um pouco mais na infância, né? Porque o livro cita muito o que aconteceu, né? Mas a gente não tem detalhes exatamente, as emoções, os sentimentos. Então parece que só fala o que aconteceu e pula e vamos direto para Tieta daqui a 26, 27 anos, né? Então a gente tem esse parece que é um pulo, né? Parece que não fala da infância dela. Eu senti falta disso, né? Parece que o Jorge Amado escreveu tipo depois, primeiro e depois vai vir um antes, né? Se é que vai vir um antes ainda nos próximos episódios. Esse livro é dividido em 5 episódios, então a gente vai ler um episódio por semana, é mais ou menos 100 páginas, né, cada um ali, mais ou menos. Só o primeiro que é o mais curto, dá para ler rapidinho.
E, gente, tô amando Jorge Amado, gente. É porque esse livro não é um livro, né? É uma conversa, né? Então, assim, eu tô amando conversar com ele sobre Tieta e tal, porque eu sinto que ele tá me contando essa história, né? Eu não tô lendo um livro, eu tô conversando com o autor, né? Acho que vocês devem ter percebido a mesma coisa. Tô sentado tomando um café, né? Porque eu amo café, conversando sobre Tieta, e que escrita maravilhosa. Eu tô muito apaixonado por Jorge Amado, muito, muito, muito. Eu lembro que quando eu estava na escola, minha professora me forçou a ler Jorge Amado, né? Como acontece com muita gente quando chega nessa fase. Ela me forçou a ler Capitães de Areia, de Jorge Amado. É claro que eu não li, né? Porque naquela época, né, eu ainda não lia, além de que eu era, tipo, né, um estudante ainda, né? E, tipo, não adianta você querer forçar um estudante, ele é um clássico, sendo que ele nem nunca pegou num livro na vida. Mas, nossa, que tempo que eu perdi, gente, porque Jorge Amado é incrível, é maravilhoso. Eu leio que eu nem terminei de ler o livro ainda, foi só um episódio, já tô... Não posso nem falar que ele é meu favorito ainda, né, porque eu não li outros livros dele, é claro que eu vou ler. Mas Jorge Amado, ele é maravilhoso, a escrita dele é muito apaixonante. Eu fiquei apaixonado desde a primeira página, né? E você descobre como são os capítulos, então você começa a rir junto com ele, né? E como eu disse, é uma história que você não lê, você conversa com Jorge Amado. Então, assim, eu não sei se os outros livros dele também são assim, mas tomara que sejam, né? Porque se Tieta tá sendo maravilhoso, imagino os outros livros, né? Então é um tipo de história, é um autor que eu já estou recomendando logo no início, se é que é possível, mas eu já estou recomendando. Então é isso, eu já estou curioso para os próximos episódios, né? Então a gente se vê então no segundo episódio, no próximo vídeo do canal. Um abraço para todo mundo e até mais.